Acompanhe o quadro de entrevista com o tema O Brasil é o país do futuro? Olá, é uma alegria ter você conosco mais uma vez. Este é o programa A Vida em Foco, o quadro de entrevistas ou bate-papo, como você preferir. Honra é ter hoje conosco a presença de Carlos Augusto de São José. Carlos Augusto de São José foi, durante 38 anos, servidor público federal. Aposentou-se na condição de pró-reitor de Administração e Finanças da Universidade de Brasília. Há 47 anos é espírita e, na minha opinião, no Paraná é a pessoa que mais conhece espiritismo. Carlos Augusto, uma honra você aqui conosco no nosso programa hoje. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. O tema de hoje, o Brasil é o país do futuro? Selecionamos algumas perguntas. Carlos Augusto, o Brasil é o país do futuro? É muito difícil falar de país do futuro numa época de muitas crises e conflitos. Mas nós não estamos aqui para afirmar que o Brasil já é o país coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas temos que lembrar que quando Humberto de Campos, um dos mais notáveis escritores e jornalistas desse país, membro da Academia Brasileira de Letras, tanto que foi cognominado de o príncipe da literatura brasileira, após a sua desencarnação, ou morte, como alguns queiram, em 1934, ele se empolgou com a destinação gloriosa da nossa pátria. E os benfeitores espirituais, os tutores dos nossos destinos, solicitaram a ele, então, que escrevesse a respeito da missão coletiva da nossa nação. E ele aceitou o desafio, nos trouxe essa obra magnífica, que é Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que teve a sua primeira edição publicada em 1938 pela Federação Espírita Brasileira. Por Chico Xavier? Psicografia do inesquecível médium Chico Xavier. Muito bem. E nessa obra, ele afirma que o Brasil é o país do futuro, efetivamente? Como é que ele vê? Ele propõe que o Brasil poderá ser o país do futuro, porque não se pode afirmar, já que nós temos o livre-arbítrio, não só individualmente, mas como coletivamente. Eu diria que essa obra é uma espécie de carta-convite que o Cristo faz à sociedade brasileira, porque, de alguma forma, algo há de ser feito. E o Brasil enfecha os pré-requisitos para tal fim. Por que o Brasil e não um outro país? Interessante. Nós poderíamos dizer que no relógio da eternidade está soando a hora e a vez da nossa pátria. Isso pode, de alguma forma, gerar espanto naqueles que nos ouvem e nos veem. Mas por quê? Mas é muito fácil da gente entender. O progresso se faz ao longo dos séculos, dos milênios, em todas as partes. Porque o mundo é uma coisa só, é uma imensa família sob a tutela de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, o Senhor e Mestre, governador planetário, deu oportunidade a tantas outras nações na feira do tempo. Haja visto o fato de que a Grécia foi o berço da filosofia, não esqueçamos. Ainda hoje há nomes que são venerados nesse campo, como Demócrito, Anaságoras, Pitágoras, Platão, Sócrates. O Império Romano dominou praticamente todo o mundo ocidental ao longo de séculos, dando uma vasta contribuição, inclusive às noções de direitos humanos. Mais para frente, nós tivemos Portugal e Espanha dominando os mares, colonizando povos. Posteriormente, a França deu uma contribuição extraordinária à quebra do espírito absolutista com a Revolução Francesa, derrubando a monarquia, estabelecendo o primado da democracia,
que serviu de base para o engrandecimento da maioria das nações do lado ocidental do planeta. Nós vimos que a Inglaterra deu a sua contribuição na Revolução Industrial. Hoje nós temos países como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, que são símbolos de poder econômico, merecidamente porque conseguiram capitanear valores e desenvolver a ciência e a tecnologia de tal forma que isso lhe abriu as portas para o enriquecimento de caráter material. Portanto, nós percebemos que realmente o Brasil pode sim e está sendo convidado a ser a pátria do Evangelho. O senhor mencionou aí Jesus como sendo o governador espiritual do nosso planeta. E nesse sentido, Jesus deu alguma orientação a respeito do Brasil? É interessante, quando nós fazemos um estudo mais aprofundado dos textos evangélicos, a gente percebe uma conexão clara entre os fatos. Logo após Jesus entrar triunfalmente em Jerusalém, ele foi aplaudido freneticamente pelo povo que ali se comprimia, tanto que os apóstolos se emocionaram. Mas Jesus, com o seu espírito prático, a grandeza que lhe caracterizava e ainda caracteriza a divindade de sua alma, percebeu que estava lidando com pessoas relativamente ignorantes, para não dizer fanáticas. E ele admoestou os companheiros mais próximos, dizendo que não se emocionassem com aqueles aplausos, porque aquele povo o tinha nos lábios, mas não o tinha no coração. Jesus sabia, então, que seria, poucos dias depois, preso e traído. E aquele povo que o aplaudia agora pede a sua crucificação. Aí é que é interessante da gente perceber o quanto Jesus foi prático nos seus ensinamentos e o profundo conteúdo daquilo que ele nos passou. Porque logo depois, após a sua entrada triunfal, ele nos passou a parábola dos maus lavradores, questionado que foi por aqueles companheiros que ali o rodeavam. E ele deixa claro que o dono de uma fazenda com muitas vinhas, muito rica, arrendou aquelas terras. E os arrendatários expulsaram, mataram os cobradores. E depois o dono da fazenda mandou seu próprio filho, que foi morto. Significa dizer que o dono da fazenda é o próprio Deus, é o Criador. Os arrendatários era aquele povo, o povo hebreu. E o filho morto, obviamente, foi ele próprio. E então ele deixou claro que isso aconteceria. E Mateus, Marcos e Lucas resistem a esse fato. Senhor Carlos, eu sei que existem profecias a esse respeito, mas depois do intervalo. Agora a gente dá uma pausa e volta. Okay. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema: o Brasil é o país do futuro? Olá, que bom que já voltamos. Eu estava ansioso, seu Carlos, porque o senhor tocou num assunto, veja, acho que poucas pessoas, se não ninguém até agora, fez uma relação entre passagens do Novo Testamento, entre a fala de Jesus no registro dos evangelistas e o Brasil. O senhor citava Marcos, Mateus. Exatamente, porque a parte conclusiva da parábola dos maus lavradores nos transporta exatamente para a certeza de que há uma escolha por parte da espiritualidade superior a fim de fazer concessões a determinados povos. Tanto que Jesus avança e diz claramente: vocês que recusaram as bênçãos de Deus, saibam que essas mesmas bênçãos serão dadas a outro povo que possa dar bons frutos. Ele fala isso ao povo judeu. Para o judeu, porque ele já pressentia a falência do povo judeu naquela época. E o senhor acha que é o Brasil? Aí a minha pergunta é: existe alguma profecia em relação ao Brasil, ao seu futuro destino? Eu acho sim que é o Brasil, porque
outros povos, como já citamos, tiveram as suas oportunidades. Há alguns fatos que nos remetem à certeza de que nós temos todas as condições para ser esse país extraordinário que o livro aventa. Eu me lembro, e isso está nos registros históricos, quando o grande naturalista, o Alexander von Humboldt, deixou lá a sua pátria, a Alemanha, para, nos idos do século XIX, bem no iniciozinho, me parece que em 1800 e pouquinho, ele desceu o rio Orinoco saindo da Venezuela. Quando ele chegou nas vastidões dos vales amazônicos, ele ficou profundamente emocionado. E parece-nos que ele foi tomado mediunicamente, foi inspirado visivelmente, porque ele teve um arrobo em relação à destinação da nossa pátria, que em condições normais um cientista não tem. Ele virou-se para todos os presentes e disse: eu tenho a certeza que estou na terra que vai ser o celeiro do mundo. Um outro fato interessante é que Henry Ford, o pioneiro da indústria automobilística, notável, como sabemos, ele ficou tão impressionado com o nosso país que ele investiu milhões de dólares na chamada Fordlândia, também conhecida como Belterra, ali no Vale do Amazonas, mais proximamente do rio Tapajós. E então ele fundou essa cidade com o fito de produzir borracha para atender às necessidades de sua indústria. É claro que o projeto não deu certo pelas extremas dificuldades do período, mas não significa dizer que, por não ter dado certo, aquilo que ele sentia na alma deixou de ser verdade. Ele pressentiu também intuitivamente a grandiosa missão da nossa pátria. E ele chegou a avançar, como se registrou no período, que quando o Brasil chegasse a uma população aproximada de 200 milhões, fatalmente seria notado, porque transformar-se-ia num dos centros econômicos de todo o planeta. E nós estamos vendo que isso já está acontecendo. O Brasil hoje está naquele bloco dos 7 países mais ricos do mundo. Entendi. A mídia brasileira, seu Carlos, mostra todos os dias 2 aspectos bastante negativos que podem comprometer a missão espiritual do Brasil: a corrupção e a violência. Como explicar isso? Fala-se aí no livro dessa destinação. E, no entanto, nós vivemos com os problemas gravíssimos de corrupção e violência em nosso país. É uma questão bastante delicada, que merece uma reflexão mais aprofundada. Por quê? Porque se nós olharmos isoladamente essas questões que magoam o coração sensível da pátria brasileira, nós vamos ficar um tanto quanto perdidos com relação a essa afirmação de ser, então, a nossa pátria, o país que vai redimir a sociedade espiritualmente no futuro. Mas nós temos que fazer uma avaliação mais demorada, sem nos deixarmos empolgar por emoções negativas. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época de transição, visivelmente de transição. É como se fosse um iceberg. A parte visível é a parte má, onde nós encontramos um volume imenso de corrupção, de perversidade, de violência. Mas nós temos a parte imperceptível, invisível, desse imenso iceberg, que nos fala, reflete a posição da maior parte do nosso povo, que é um povo extraordinariamente bom. E temos que considerar também que as chagas da violência, dos distúrbios sociais, da corrupção, estão no corpo praticamente de todas as pátrias. Não se tem notícia hoje de uma única nação que esteja incólume a esses males. Vejam, para exemplificar, a Noruega, que é considerado um país que tem um dos melhores IDH do mundo, um dos melhores índices de desenvolvimento humano, recentemente o primeiro-ministro norueguês veio a público para dizer que o suicídio estava acontecendo em número alarmante e estava se transformando numa calamidade pública. E mais, foi lá na Noruega que recentemente um fanático pegou uma metralhadora e matou dezenas e dezenas de jovens, num ato extremo de violência que,
por exemplo, nós ainda não vimos em nosso país. Há muitas perguntas, seu Carlos, que eu gostaria de fazer. Principalmente do ponto de vista da colonização espiritual do Brasil. Por que o Brasil e os Estados Unidos, que têm mais ou menos a mesma idade, são países com características tão diferentes? Mas como o nosso tempo naturalmente é limitado, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Qual a contribuição que o Espiritismo pode dar para a concretização desse ambicioso projeto? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu poderia afirmar, sem medo de estar errando, que o Brasil, por meio do Espiritismo, vem dando uma grande contribuição à pacificação dos povos. Desde que o Livro dos Espíritos foi lançado a 18 de abril de 1857, a nossa contribuição tem sido expressiva, tanto que todas as pesquisas mostram hoje que, graças à influência da filosofia espírita, mais de 60% do nosso povo acreditam na reencarnação e na comunicação com os mortos. E nesse conjunto de princípios que abençoam o nosso país pelas vias do Espiritismo, estão dois que eu gostaria de destacar. Primeiro, a fé raciocinada, onde nós afirmamos que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Isso é como se fosse um golpe final no fanatismo. E hoje nós precisamos realmente não ter mais fanático no campo religioso. Nós precisamos ter pessoas de sensibilidade, mas que raciocinem. E o outro aspecto que eu gostaria de exaltar é a caridade, atendendo à fundamentação maior dos ensinamentos de Jesus, que nos deu isso com um mandamento maior, amar ao próximo como a si mesmo. E eu gostaria de lembrar um fato interessante. Na década de 20 do século passado, após a Primeira Grande Guerra Mundial, a gripe espanhola espalhou no mundo inteiro, matou milhões de pessoas. No nosso país, dizimou cerca de 300 mil pessoas e os corpos eram jogados na rua, tirados, muitas vezes até semivivos. E os espíritas corriam para socorrer essas pessoas que estavam praticamente abandonadas, que ninguém queria socorrer para não se contagiar. E os espíritas faziam isso, tanto que Miguel Couto, que deu nome a hospitais, ruas, escolas, famosíssimo pela sua boa política como idealista, ele um dia, lá na Rádio Nacional, disse: ai dos cariocas, se não fosse o amor dos espíritas. Seu Carlos, muito obrigado. Tem muito mais perguntas a serem feitas. E se você também tem perguntas, contato@vidaemfoco.com.br. Porque a sociedade tem perguntas e o Espiritismo tem respostas profundas para a solução dos diversos enigmas da existência.